A falta de disposição, ela é física e mental também, e às vezes até emocional. O dia a dia, as atividades do dia a dia, a sobrecarga de informações faz com que as pessoas tenham algo que a gente chama de estresse oxidativo, que acomete 100% das pessoas, e é uma reação bioquímica normal, quer dizer, nós esperamos o estresse oxidativo que ele aconteça no organismo, até porque ele nos protege e, enfim, protege o organismo, tem envolvimento com a questão de renovação celular, etc. Mas essa sobrecarga de informações e atividades faz com que as pessoas sejam acometidas por várias situações, pequenas situações de estresse oxidativo ao longo do dia, que faz com que as pessoas fiquem cansadas, quer dizer, sem disposição física e muitas vezes mental também. Então você vê as pessoas hoje em dia com muita queixa de memória, com queixa de cansaço, com falta de disposição, falta de energia para fazer as coisas. Mas a boa notícia é que a gente tem nesse episódio uma lista de aliados que vão compor ali um reforço nessa disposição tão necessária, né, doutora? Exatamente, Fernanda. Eu digo assim, a princípio, antes da gente falar de compostos bioativos que nos ajudam com relação a isso, eu, como médica nutróloga, não posso me furtar de falar que um estilo de vida saudável, inicialmente, começando por uma dieta adequada, um hábito alimentar equilibrado, variado e o mais natural possível, a prática moderada de atividade física, bons hábitos de sono. Também atividades de lazer, algo que te dê prazer ao longo, bons amigos, bons relacionamentos e alguma coisa de espiritualidade, seja lá o que for, que a pessoa possa se apegar espiritualmente, isso tudo faz com que a vida fique mais simples e o cansaço e a disposição estejam mais controlados. Mas, naquela situação em que você não consegue, em alguns momentos da vida, em algumas fases da vida, comer adequadamente ou ter bons hábitos de sono, existem compostos bioativos que nos garantem o mínimo aporte de alguns nutrientes que ajudam nessa questão, tanto macro como micronutrientes. E aí a gente começa a falar dos aminoácidos, por exemplo? Exatamente. Aminoácidos, eu digo, quando eu falo em macronutrientes, nós temos as proteínas, que são compostas por aminoácidos. Então, quando você fala em aminoácidos, eles são macronutrientes, são o tijolinho das proteínas. As proteínas são compostas por vários aminoácidos, mas existem alguns aminoácidos que garantem renovação celular, garantem reações bioquímicas que fazem com que a musculatura reaja, que você tenha mais disposição, mais função mitocondrial. Eu digo as mitocôndrias, eu tenho uma amiga farmacêutica que tem uma frase: ame suas mitocôndrias, porque são elas que vão fazer a gente ter energia de levar o nosso corpo até o último dia com as nossas pernas. Então, cuidar e as mitocôndrias, eu falei nas mitocôndrias porque as mitocôndrias são as organelas dentro de todas as células do nosso corpo que garantem, nelas que acontece a produção de energia pelo corpo. E existem alguns nutrientes que garantem o bom funcionamento das nossas mitocôndrias. Alguns desses nutrientes são aminoácidos, e esses aminoácidos devem estar na dieta, mas se a pessoa, por algum motivo, não bate a sua meta de consumo proteico, é interessante que alguns aminoácidos estejam garantidos ao longo do dia, porque muitas vezes você tem um dia tão corrido que você come lá um ovo pela manhã e aí quando viu na hora do almoço não comeu uma proteína ou comeu alguma coisa de proteína na hora do teu almoço, mas não comeu na hora do jantar. Às vezes você não tem aminoácidos sobrando para garantir as suas mitocôndrias produzindo energia. E só da gente ver a lista, né, de alimentos que podem contribuir, olha, temos castanha de caju, frango, salmão, o arroz integral, sementes de abóbora, são maravilhosos, mas eu digo que para muita gente é difícil de colocar tudo isso na rotina. Eu digo que o consumo de proteínas, e agora nós estamos falando de aminoácidos, o consumo de proteínas deve ser uma atenção de todo mundo, porque as proteínas devem estar presentes em todas as grandes refeições. As maiores fontes de proteínas são as carnes, os ovos, os laticínios e as leguminosas, que são os grãos que dão em vagens,
tipo feijões, ervilhas, grão de bico, soja e lentilhas. E aí eu já te digo, Fernando, que tem muita gente que por vários motivos deixa de comer esses alimentos. Sejam as carnes por questões pessoais ou de escolha, tem as pessoas que deixam de comer ovos, tem outras pessoas que têm alguma questão com a digestão dos lácteos, e tem outras pessoas que têm questões com a digestão das leguminosas. Tem gente que acha o feijão indigesto, a ervilha indigesta. Então, as grandes fontes proteicas saem do cardápio. E as pessoas comem carboidratos farináceos, comem às vezes frutas, comem verduras, mas não comem Empobrece a a alimentação. dieta. E o feijão acaba sendo muito prejudicado porque precisa de tempo para fazer o Para feijão. A preparo. dona de casa nem sempre tem Essa disposição, tempo de deixar de molho, um feijão, se ele é indigesto, eu vou deixar de molho, mas daí não deixou de molho, daí já não cozinha no dia seguinte e assim vai. Eu digo, não é fácil você Não é ter fácil. a sua meta de consumo proteico batida todos os dias. Então, ter aminoácidos que garantem aquilo que você precisa deste aporte de aminoácidos para manter suas mitocôndrias produzindo energia ao longo do dia, é muitas vezes interessante usar de suplementos de determinados aminoácidos que podem te ajudar a manter a sua função de produção de energia ao longo do dia.